Chegou agora? Rola a iniciativa então! Hoje no nosso primeiro programa de 2022 do Foco em Magia, a gente vai mudar um pouquinho como a gente tem feito nossos vídeos. Hoje eu vou falar de uma única magia, só que eu vou falar de dois sistemas diferentes. Eu vou falar tanto no Tormenta 20 quanto no D&D quinta edição. Vou falar o que cada uma pode fazer e as pequenas diferenças ou grandes diferenças conforme as magias que eu for falando, a gente vai deixar bem claro, tá bom? Então fica aqui com a gente no... Bom, a magia que eu escolhi para estar falando hoje é Banimento. É uma magia poderosa de abjuração que normalmente bane o seu adversário para outro plano de existência, mas tem que ter algumas características aí para poder a magia funcionar. Hoje eu vou começar falando da magia Banimento no D&D quinta edição. Ela é de quarto círculo da escola de abjuração. O tempo de conjuração dela é uma ação. O alcance é 9 metros. Os componentes são verbais, gestuais e materiais. Você precisa ter um item que desagrada o alvo. O que quer dizer? Um item que expulsa, que o alvo não gosta. Algo, por exemplo, água benta poderia ser, dependendo do seu inimigo. E a duração é concentração por até 1 minuto. O que a magia faz? Ela vai tentar enviar a criatura para outro plano de existência. O alvo tem que fazer um teste de carisma. Se ele não for bem sucedido, ele é banido. Caso o seu alvo seja do mesmo plano que você, ele é enviado para um semiplano inofensivo, um local vazio, por assim dizer, e ele fica incapacitado enquanto ele estiver lá. Enquanto a magia não acabar, ele permanece naquele local. Após o final da magia, ele retorna para o plano dele original no local onde foi banido. Caso o local esteja ocupado naquele momento, ele aparece no local mais próximo livre. E aí já não está mais incapacitado. Então veja que você vai mandá-lo apenas por 1 minuto para esse local. Se ele for de outro plano de existência, você simplesmente vai mandá-lo de volta para esse plano de existência. Caso você encerre a magia antes de 1 minuto, ele retorna para o seu plano. Se não, ele já fica no plano dele em definitivo. Quer dizer que ele nunca mais pode retornar? Sim, ele pode ainda retornar de outras maneiras. Mas aí ele precisa ser invocado, precisa ser feito um novo ritual ou qualquer coisa do tipo. Em níveis superiores, o D&D funciona de forma diferente. Você precisa gastar um espaço de um nível superior ao seu. No caso, 5º nível para cima. Para cada nível acima que você gastar, você pode acrescentar uma criatura a mais. Ou seja, você pode mandar 2 criaturas, 3 criaturas se for um espaço de 6º nível e assim por diante. É uma magia poderosa até para 4º nível, porque ela pode banir e praticamente resolver o combate. A não ser que seja um inimigo do mesmo plano, aí ele vai retornar 1 minuto depois. Só que pensa, se de repente você tirar um inimigo mais forte de um grupo por 1 minuto, pode ser que a hora que ele retorne o grupo dele já tenha sido derrotado pelo seu, né? Então pode ser uma vantagem tática nisso daí. Eu vi em alguns fóruns, algumas pessoas discutindo sobre, então eu posso invocar um monstro e usar banimento nesse monstro para ganhar o XP dele. E aí eu posso ficar fazendo isso, por exemplo, durante uma viagem que não está tendo confrontos e você poderia usar os seus slots de magia? Não pode. Primeiro que é uma ideia bem que tá querendo trapacear dentro do jogo, tá? Então não é uma ideia que é legal de se ter. Segundo, quando você invoca um monstro, você invocou um aliado. E aí se você resolve atacar esse aliado, que nada mais disso que é, você não estaria ganhando XP, na verdade você estaria sendo bem covarde, por assim dizer, né? Então você não recebe XP por isso. Pelo menos nenhum mestre deveria dar. Porque apesar de você derrotar o monstro, não significa que houve um combate ou um ganho de experiência por parte do personagem. Você levou apenas em conta a mecânica tradicional. O monstro aparece, o monstro é derrotado, você ganha o XP. Então não funcionaria bem dessa maneira. Pelo menos eu, como mestre, não aceitaria de jeito nenhum na mesa. E provavelmente faria ter consequências, afinal os monstros que são invocados
eles sabem por quem foi invocado, e não quer dizer que ele tá lá no outro plano que ele não possa vir para esse para se vingar. Você invocou como aliado e traiu ele. Então, eu não consideraria e acharia uma atitude bem ruim por parte do jogador que tivesse essa ideia. Ele estaria querendo driblar as regras para subir de nível durante uma viagem. A magia banimento também existe em Tormenta 20, só que ela é um pouquinho diferente. Primeiro que ela é uma magia divina de terceiro círculo. Ela é da escola de abjuração, mas a execução dela é padrão, o alcance é curto, o alvo uma criatura e a duração instantânea. E a resistência é vontade parcial. E o que isso quer dizer? Ela não funciona com qualquer tipo de criatura. O banimento no Tormenta 20 funciona apenas com criaturas de alguns tipos específicas. Ela precisa ser de outro plano de existência para funcionar. Então ela não funciona igual a magia do D&D que eu acabei de explicar. Ela não consegue mandar para aquele semiplano como acontece. O que ocorre? Ela pode expulsar monstros ou criaturas do tipo espírito, que é um outro tipo diferente. Veja que o Karim, ou Quarem, ou Karen, sei lá eu como que fala, o gênio da tormenta ali, de como é feito a raça, aí cada um me fala depois como que se escreve direito, vai poder ser banido, porque ele é considerado um tipo espírito. O mestre poderia usar num jogador e ele ser mandado de volta para o seu plano de origem. Então, se ele for um gênio do fogo, ele voltaria para o plano do fogo. E aí seria um baita problema para o grupo. Eu recomendo que os mestres não usem isso, porque seria uma atitude que você praticamente tiraria o jogador da partida, né? A não ser que eles tenham recursos para trazê-lo de volta desse plano. Então seria um modo que você deixaria aquele jogador um pouco chateado com você e que acabaria não se divertindo tanto, porque você praticamente excluiria ele. Agora, é uma solução, por exemplo, se aquele jogador vai ter que se ausentar por um tempo da sua mesa e você não quer tirá-lo, né? Ele tá com algum problema pessoal na vida dele, ele precisa resolver e não vai poder estar indo no jogo. Para não travar o seu jogo, de repente alguém poderia soltar banimento nele, ele ser enviado para o plano dele e os outros personagens seguir numa busca por trazê-lo de volta até conseguir. Então você teria aí algumas aventuras para de repente aquele jogador acabar retornando para sua mesa depois de algum tempo. Então ela não é totalmente inútil para um mestre, mas eu ficaria meio assim de usá-la porque o chefão tem essa magia e solta. No jogador eu ficaria um pouco receoso para não estragar o jogo, a não ser que realmente eles tivessem como trazê-lo de volta. Ele também funciona contra mortos-vivos. Ele não vai banir o morto-vivo, mas ele vai cortar a sua ligação, no caso com Tenebra, com as energias negativas. E aí ele fica reduzido a 1 de 6 pontos de vida, não importando quantos pontos de vida ele tenha. Então ele fica enfraquecido, bastante por sinal. Então no caso aí, seria vantagem, acredito que tanto os jogadores quanto mestres poderiam usar, que não estragaria a diversão, pois o jogador não sai da mesa, caso você usasse em cima de um Osteon, por exemplo. Se passar no teste de resistência, de vontade, o alvo só fica enjoado por 1 de 4 rodadas, tanto um quanto o outro, tá? Nenhum dos dois é banido automaticamente, eles têm direito ao teste de vontade. A magia permite que você tenha algumas coisas reforçando, né? Que levaria aí, no caso, bem da questão do mestre aceitar isso, ou de ter uma fraqueza do monstro que permita, né? Então seria como se você estivesse fazendo um exorcismo, coisa assim, que você tem a cruz para te dar um apoio. No caso ali, por exemplo, na própria magia dá um exemplo do demônio de gelo, que caso você esteja usando água benta e uma fonte de luz e calor, o CD para resistir aumenta em 2 para cada item. No caso, se você tiver tanto água benta quanto a fonte de luz e calor, você aumentaria em mais 4 o CD para ele fazer o teste. Se o item tem força suficiente para afetar esse inimigo, vai ficar a cargo do mestre decidir que tem ou não. Então não adianta você
falar, ah, mas eu tenho uma tocha. Se o monstro for muito forte, essa tocha pode não ser suficiente para afetá-lo. Tem uma melhoria que é por mais 1 PM, você pode aumentar em mais 1 o número dos alvos, ou seja, mais um alvo seu é banido junto da magia. E aí, o que você achou das magias? Você gostou dessa nova ideia que a gente trouxe de falar de 2 sistemas, né, no mesmo vídeo? Tanto o D&D quinta edição quanto o Tormenta 20, que são 2 sistemas muito jogados aqui no Brasil, principalmente. Então a gente resolveu começar a fazer um paralelo, que é interessante a gente ter aí opções, né? Saber o que ocorre no outro sistema. Como eu, por exemplo, jogo os 2 sistemas, então eu gosto de ter conhecimento sobre os 2. Manda nos comentários o que você achou, se você gostou da ideia, se você não gostou, o que você achou dessa nova formulação que a gente fez. Também pode pôr sua opinião aí sobre as magias, se você usaria ela, se você teria no seu repertório, se a escola de abjuração é uma que você gosta ou não. Em breve nós vamos postar tanto nas redes sociais quanto aqui na comunidade do nosso YouTube sobre a websérie que a gente está produzindo aí com uma campanha de Tormenta 20, onde a gente vai transmitir para vocês através de episódios curtos, de 20 minutos, 25 minutos, no máximo que a gente está querendo fazer para vocês. Então eu vou começar a trazer algumas novidades, algumas coisas, então fique ligado que tá bem bacana, as ideias estão fluindo, os personagens estão prontos, acho que vocês vão gostar bastante deles e em breve terá bastante coisa aí saindo como vídeos a mais. Pra galera que não é inscrita no canal, se inscreve, dá aquela força pra gente, clica no botãozinho, aciona o sininho para receber notificação nossa, para você ficar sabendo que tem vídeo novo. Vai começar às vezes a ter dias novos que vão sair vídeos, tá? Não será mais apenas de quarta e sábado. A hora que tiver a websérie, ela vai ser num terceiro dia. Ou seja, 3 vezes na semana a gente vai estar aqui para incomodar vocês. A galera que é inscrita, o pessoal tá cada vez comentando mais, tá bem legal, vem muita ideia. O pessoal tá mandando várias ideias, tem coisa que eu nem imaginava que dava para fazer e o pessoal tá colocando. Manda ver aí. Queremos um ambiente onde o pessoal possa trocar bastante ideias. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!